Bom, pessoal, muito obrigada pela presença. Nós vamos começar agora o webinário. Nós temos aqui à disposição a tradução simultânea. Obrigado pela presença de todos e todas. E essa atividade, esse webinário, ele é organizado pela Rede Latino-Americana pela Revitalização da Educação no Campo da Saúde. A rede ela é composta por seis, vamos dizer, organizações, instituições, uma ou movimentos, né? Uma é a Cátedra de Educação e Saúde da Unesco, há também a Rede Brasileira de Educação Popular em Saúde, que é a Rede POP, a União Internacional de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde, que é o IPES, o Consórcio Interamericano de Universidades e Centros de Formação de Pessoal em Educação em Saúde e Promoção da Saúde, CIUEPS, a Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde, RIUPS, e a Rede Colombiana de Educação no Campo da Saúde. Então, essa atividade é promovida pela essa rede latino-americana que está composta por essas instituições ou movimentos, né? Nós já fizemos alguns outros webinários anteriormente, né? Um em setembro de 2024, que foi sobre os debates teóricos e políticos da educação no campo da saúde na América Latina. Depois, o segundo foi em novembro de 2024, a invisibilização da educação no campo da saúde e como se pode realizar a revitalização, recuperando também as experiências e produções latino-americanas. O terceiro foi em fevereiro desse ano, as estratégias para elevar as políticas de educação no campo da saúde à prática. E agora estamos no quarto webinário, e o tema hoje é a educação popular e as políticas de educação no campo da saúde. Que vocês receberam esse card, né? Eu sou Vera Bornstein, sou integrante da Rede de Educação Popular em Saúde no Brasil, que é a Rede POP, né? E vou apresentar os outros participantes. Esse é o nosso tema, né, de hoje. Bom, eu já me apresentei. Nós vamos ter primeiro a fala da Adriana Prestes do Nascimento Palu, que vai falar mais dos aspectos teóricos e conceituais da educação popular em saúde, né? Ela é professora, tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, é funcionária da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, no Paraná, coordenadora estadual do AGPOP SUS, que é um programa nacional que estamos desenvolvendo no Brasil, e do curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, conhecido como EdPop SUS. Ela é integrante do Movimento de Educação Popular pela ANEPS e Rede Pop. Vamos ter a professora a doutora Vanderleia Laudete Pulga, que é professora e pesquisadora docente em saúde coletiva da Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil, vice-coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, participa da Rede Internacional de Ensino e Pesquisa sobre educação e trabalho em sistemas e serviços de saúde, que é uma rede latino-americana, e é integrante da Rede Unida e no movimento de educação popular da ANEPS e do GT de Saúde da Abrasco. E teremos a participação da doutora Mônica Genite Castro, coordenadora do grupo Curso de Vida, que é levado pela Direção de Promoção e Prevenção do Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia. Ela é médica, cirurgiã e mestre em saúde pública. As perguntas que nós formulamos para essa atividade são:
Duas, né? Como os países latino-americanos adotaram a perspectiva da educação popular, seus princípios pedagógicos e políticos nas políticas educacionais no campo da saúde, e a outra é que iniciativas de treinamento em educação popular ou de formação em educação popular em saúde são implementadas com membros da comunidade e profissionais de saúde nos países latino-americanos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem anotá-las no chat. Nós teremos uma pessoa, que é a professora Olga, que vai estar acompanhando o chat para poder depois formular as perguntas. E também vocês têm o recurso de levantar a mão caso queiram se expressar verbalmente. Então, muito obrigado. É um prazer. Estou chamando a primeira convidada nossa, que é a professora Adriana Palu. Está com a palavra? Obrigada, Vera. Aí você pode fazer a projeção. Sim, sim. Bom, enquanto isso eu vou me apresentando. Então, eu sou a Adriana, como a Vera já fez a introdução, coube a minha a tarefa de estar apresentando o referencial mais teórico, conceitual, né, os princípios pedagógicos e a política da educação popular em saúde, que é um campo que o Brasil ele é pioneiro, né? Ele discute e traz essa proposta dentro do cenário da América Latina. Então, vou discorrer sobre a educação popular em saúde, algo sobre a historicidade, os princípios e as práticas. Pode passar, Vera. O nosso referencial é Paulo Freire, né? Paulo Freire, dentro da educação popular em saúde, ele se alinha à concepção, nós nos alinhamos ao que ele traz de concepção libertadora da educação, uma educação emancipatória, né? Favorece o diálogo e apresenta essa ferramenta como uma forma de conscientização, como uma forma de rompimento da alienação dos sujeitos, né? Essa educação, ela tem uma prática libertária, aqui entende-se que ninguém educa ninguém, existe um compartilhamento de saberes, e como Paulo Freire diz, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, né? Os homens e as mulheres, eles se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? Vivendo a realidade dos nossos cotidianos. Assim, a educação popular em saúde, ela se adota como um referencial conceitual, uma definição, um processo educativo que é baseado no diálogo, na participação dos sujeitos, na valorização dos diferentes saberes, e isso envolve a promoção da saúde com uma perspectiva de transformação social, né, onde os sujeitos, eles emancipados, eles têm a autonomia para fazer suas escolhas e participar de processos democráticos, construindo coletivamente projetos de sociedade, construindo coletivamente o conhecimento, fortalecendo o protagonismo das comunidades. A historicidade que a educação popular e saúde tem no Brasil, ela está muito ligada às lutas sociais por direitos e por justiça social. Então, a educação popular e saúde, ela surge como um contraponto a uma visão tecnicista, centrada na doença, né, para romper esse paradigma na educação em saúde. E ela tem grande influência das experiências de alfabetização e conscientização popular trazidas pelo referencial de Paulo Freire, e assim como tantas outras referências, né? Nesse percurso histórico, nós temos alguns momentos importantes, né? Desde a década de 50, 70, a influência do Paulo Freire nos movimentos sociais, ela ditou um movimento libertário, né? Que se alinha muito à proposta articulada na saúde, que tem, na década de 80, uma grande articulação dos movimentos populares, né? E nesse sentido, é um movimento de resistência diante daquele cenário que vivíamos em ditadura.
Essa busca pelos processos mais participativos e democráticos, ela tem um marco bastante importante em 1986, com a oitava Conferência Nacional de Saúde. Foi um momento bastante simbólico, bastante importante, né, que contou com mais de 4.000 pessoas participando da construção, do debate da construção das políticas públicas aqui no Brasil. E em 1990, nós temos a criação da Rede de Educação Popular em Saúde, e essa rede traz uma luta pela reorientação das políticas sociais para que elas se tornem, de fato, mais participativas. Além da rede EPS, nós temos em 2003 a criação da Articulação Nacional dos Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, a ANEPS, né, que ela favorece uma interlocução com coletivos e contribui na formulação da política mesmo da educação popular em saúde aqui no Brasil, que tem a sua criação em 2009, né? A PENEP-SUS ela é criada em 2009. Em 2013, nós temos, desculpa, em 2009, a criação da comitê, né, do Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, que faz esse diálogo, essa construção para a formulação da política que vai ser lançada, criada em 2013. Tivemos um período que se sucede a partir de 2016, com vários retrocessos, né, no âmbito das políticas no Brasil, políticas sociais, da saúde, da educação, e retomamos com um governo democrático, a partir da eleição da vitória em 2022, em 2023, uma atualização dessa política com um foco na equidade, na diversidade, na intersetorialidade. E em 2025, nós temos a recomposição do Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, a cargo do Ministério da Saúde. Então, a educação popular em saúde, ela se volta para a produção do conhecimento no cotidiano, junto com a população atendida. Essa educação, ela se alinha, se associa a várias outras formas, várias outras estratégias de aproximação da comunidade com profissionais, com a academia e assim por diante. Logo, é uma prática educativa que está voltada para a promoção e proteção e recuperação da vida. Ela se estabelece dessa maneira a partir de um diálogo entre os diferentes saberes, os diversos saberes, né? Compreendendo que as pessoas trazem em si não apenas conhecimentos de cunho acadêmico, científico, mas trazem suas histórias de vida, trazem sua cultura, né, e outros elementos que compõem o conhecimento e que se compartilha e se valoriza na perspectiva da educação popular em saúde. Nesse sentido, essa estratégia ela procura seguir princípios como na educação popular, como o diálogo e a escuta ativa é algo muito é, primoroso, muito importante dentro da educação popular em saúde, e esse diálogo é o encontro de conhecimentos e de vários sujeitos que são construídos a partir do seu referencial histórico e cultural, né? É quando diferentes saberes, eles entram em contato uns com os outros de forma respeitosa, permitindo ampliar esse conhecimento, né? Então, isso promove um envolvimento de forma crítica para que se possa promover uma transformação da realidade. Outro princípio da educação popular em saúde é a amorosidade. A amorosidade que ela implica não num simples relação afetuosa, mas ela implica numa ampliação do diálogo, da relação desse cuidado e na ação educativa, quando a gente se relaciona, né, incorpora outras questões emocionais, né, baseadas nessa sensibilidade. Então, essa amorosidade, ela implica na criação de vínculos mais fortes com os nossos usuários, né, dos serviços, com os trabalhadores, com a comunidade em si, e esses se sentem mais apoiados e abertos para a reflexão e para a troca, né? A troca dos seus conhecimentos, hábitos, ações. Nós também temos como princípio a construção compartilhada, coletiva do saber. É o resultado do diálogo e da problematização entre essas pessoas, esses grupos de saberes, culturas, né? Diferentes posições que buscam compreender e transformar de maneira coletiva as práticas de saúde. Então, essas transformações,
elas podem ocorrer tanto na dimensão teórica, que é a do pensamento, né, quanto na política, que é a forma como se dá isso nos serviços, e nas práticas, né, que são as ações de cuidado em saúde. Existe um compromisso com a transformação social. E na educação popular em saúde, a educação não é neutra. A educação ela precisa partir de uma reflexão crítica da realidade, para que a partir dessa compreensão possa se promover, construir, né, projetos de sociedade que venham de encontro com as necessidades do povo. E nesse sentido, a participação popular ela é essencial, é fundamental, né? É um processo em que nós promovemos a emancipação dos sujeitos. Essa emancipação, autonomia e emancipação, é no sentido de superação de todas as formas de opressão, de exploração, discriminação, violência, que promovem a desumanização e determinam socialmente o adoecimento. Então, pode passar, Vera. Nesse sentido, a educação popular em saúde, ela não trabalha de uma forma ah, informal, ela segue, né, pedagogicamente uma metodologia. Essa metodologia ela está muito integrada à realidade local, com ações integradas, ela favorece a construção de um diagnóstico participativo, usa metodologias ativas como teatro, rodas, as oficinas, temos aqui a oficina do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, em que traz uma reflexão bastante profunda sobre aquilo que oprime, explora, né, e impulsiona a ação, né, a transformação. É uma educação problematizadora, né? Então, que se não só se levantam os problemas, mas se reflete sobre eles, se aprofunda sobre eles, né? Com referenciais de uma análise de conjuntura e adota espaços de troca e reflexão crítica, né? Que são inspirados, por exemplo, no Círculo de Cultura, inspirados em Paulo Freire. Então, nesse sentido, pode passar, a educação popular em saúde, ela pautada nesse princípio do Paulo Freire, ela traz uma concepção, no seu bojo, uma concepção libertadora da educação, porque ela adota o diálogo como uma ferramenta de conscientização, de emancipação dos sujeitos. É uma educação como prática de liberdade, para a gente romper com aquilo que nos oprime, que nos explora. E, nesse sentido, isso acontece de forma coletiva, respeitando os saberes, respeitando a cultura, a diversidade que existe nas pessoas, nas comunidades, nos territórios. Um profissional, pode ser, para a gente entender essa perspectiva da educação popular, eu trago aqui um exemplo de um profissional que está fazendo um procedimento bastante técnico, né? Uma aplicação de uma vacina. Então, aquele profissional de uma educação bancária, né, ele vai se centrar apenas no procedimento. E se eu perguntar o que que ele está fazendo, ele vai me dizer, eu estou aplicando uma vacina. Um profissional que tem uma visão ampliada, né, da determinação social na saúde, ele pode dizer, eu estou vacinando uma pessoa. E aí ele traz para a centralidade da ação o sujeito, né? Mas o profissional que tem uma perspectiva da educação popular em saúde, eu, quando perguntar o que ele está fazendo, ele vai dizer: estou protegendo uma pessoa contra a Covid, contra a influenza, enfim, né? Contra alguma coisa. Nesse sentido, o trabalho dessa pessoa é um trabalho consciente, é um trabalho com a capacidade de entender que a sua ação ela pode mudar, né? Produzir cuidado em saúde no seu cotidiano, né? Transformar a realidade. É essa educação popular em saúde que a gente defende. Mas essa educação popular em saúde, ela também encontra desafios, né? A escassez do conhecimento sobre o SUS e sobre a saúde como um direito constitucional, e isso por parte de trabalhadores, por parte dos próprios alunos, por parte da comunidade. Existe também o limites na cultura política e participativa da população, né? Muito se tem
muito se conquistou, mas muito se tem a avançar sobre a participação da população nesses processos. Outro, a fragilidade do conhecimento sobre espaços de participação. Muitas vezes os usuários, né, as pessoas das comunidades não conhecem quais são os espaços em que ela tem hoje garantias institucionalizadas de participação e espaços de participação popular. Também a resistência de grupos conservadores contra direitos humanos e as diversidades que se apresentam, e o desafio de garantir o direito à educação para os grupos mais vulneráveis e estigmatizados, que é tão caro para a gente dentro da educação popular em saúde. Mesmo diante dos desafios, a EPS tem potencialidades, né? Dentre elas, a possibilidade de estar fortalecendo a defesa do SUS, né? Ele promove a qualidade do cuidado e práticas educativas que são inclusivas, que são democráticas, né? Então, que valorizam os diversos saberes, culturas, né? E assim por diante. O EPS, a Educação Popular em Saúde, ela também pode contribuir para uma transformação social a partir da perspectiva de que ela tem como objetivo a emancipação das pessoas, né? O rompimento da alienação que está muito ligado à nossa construção histórica. Também potencializa o trabalho na atenção primária em saúde, porque tem uma relação muito próxima, né, com a comunidade e que traz essa comunidade para a construção do cotidiano do cuidado em saúde. E, por fim, a EPS pode dinamizar o que a gente chama de dimensão da promoção da saúde e da vigilância em saúde. É o povo pelo povo, uns cuidando dos outros. Não é a vigilância no sentido de fiscalização, mas de cuidado, né? Cuidado compartilhado. Então, a educação popular em saúde tem sido uma estratégia que tem uma base, um referencial ético, político, né? E também metodológico bastante importante para avançar no campo da educação em saúde aqui no Brasil. Eu agradeço a oportunidade e depois fico à disposição para a gente dialogar aí sobre as outras apresentações e as dúvidas que vierem. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. É, Como vocês viram, a professora Adriana, a gente achou importante trazer, abrir o webinário com essas concepções mais teóricas do que é educação popular, porque nós estamos falando de uma perspectiva de educação específica, então a gente achou importante trazer essa fundamentação. Eu perguntaria à professora Olga se tem alguma pergunta para a Adriana no chat. Está Buenos com a días palavra. para todos. Hasta el momento no tenemos preguntas para la profesora Adriana. Solamente tenemos pues la intervención de Everton Seinten que dicen que viva la educación popular y que viva Pablo Freire en su obra. Obrigada, Olga. Eu vou passar a palavra para a doutora Mônica. Enquanto isso, se alguém tiver perguntas também para a Adriana, pode colocar no chat, que no final nós vamos ter um tempo também para conversa, para debate, enfim, para elas responderem as perguntas. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Mônica, que eu acho que ela mesma vai projetar seus slides. Bueno, muchas gracias a Adriana que deja estos elementos tan claves para poder entender un poco lo que es la educación para la salud. Yo me voy a permitir un poco como contar la experiencia de Colombia para incorporar este marco de la educación para la salud como un eje esencial para la promoción de la salud en la política pública en salud. Hago, digamos, una suerte de anotaciones iniciales y es que nos paramos o nos referenciamos con un centro en los sujetos desde la política pública, tanto los sujetos individuales y colectivos. Tenemos una clara apuesta en lógica de resultados en salud y entendiendo la salud como un recurso para el desarrollo.
Y tenemos una apuesta también en la que seguramente hemos ido como avanzando, que es un poco reconocer a los sujetos desde sus capacidades. Y en ese marco entendemos en la política pública, en la política de atención integral en salud, que hay unos enfoques que guían la acción, el enfoque de derechos, que es el enfoque base, el enfoque madre de todos los enfoques, y unido a eso el enfoque de curso de vida, que reconoce las trayectorias y reconoce esos sucesos vitales, esas transiciones, ese marco del desarrollo a lo largo del tiempo y también esa capacidad de agencia de los sujetos, entendiendo a los sujetos en medio de su familia, de su comunidad y trazado por esos vínculos y esas relaciones. Entendemos también un enfoque de desarrollo humano que no solo debe propiciar el fortalecer las capacidades, sino que también debe generar unas condiciones para el desarrollo. Y finalmente entendemos ese enfoque de cuidado desde una acepción muy amplia, desde el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado del entorno, pero también reconocemos, digamos, como ese marco del enfoque de salud familiar y comunitaria. Ese es un poco como el marco de la política pública y esta política apuesta a reconocer algunos resultados en las personas que nos son de mucho valor cuando vamos a acercarnos a la educación para la salud. Me he traído aquí algunos de los elementos pensando en el sujeto, tanto el sujeto persona como la familia, como los colectivos o comunidades, esas capacidades que queremos promover, pero también reconocer cómo es esa capacidad de cuidado, esa capacidad de agencia, esa capacidad transformadora de mi trayectoria y transformadora del entorno, esas capacidades de afrontamiento y adaptación que son tan necesarias, esas comprensiones y prácticas de salud y prácticas de cuidado, todo ese marco que nos cruza, que son las redes, las relaciones y los vínculos, y todo ese marco que es tan fuerte en Latinoamérica y que creemos que es una potencia, que es todo ese marco del empoderamiento y la movilización social. En ese sentido, la política de atención integral en salud reconoce una suerte de resultados que no están parados, y ahorita me voy a referir a otros resultados, pero estos no están parados en el riesgo, no están parados en la morbimortalidad, están parados, digamos, en lo positivo, en la promoción y el cuidado de la salud, y es así que reconoce personas con un desarrollo esperado para la edad, personas mayores que conservan sus capacidades, sus habilidades, su independencia funcional, su autonomía, pero también personas con habilidades para la promoción de la salud mental o personas que pueden afrontar diferentes sucesos vitales, que tienen redes de apoyo, que están desenvolviéndose en entornos que son saludables, que luego tienen unas prácticas para el cuidado y la protección de los entornos también, pero también que logran enfrentar los retos y logran establecer unas relaciones que sean sanas y constructivas. Finalmente, personas que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, y para ir cerrando un poco con este marco, personas, familias y comunidades con capacidad de agencia y prácticas para el cuidado de su salud. Este es como un pequeño decálogo que nos traemos. Este está enunciado en esta resolución que da cuenta de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, la resolución 3280 de 2018 de Colombia. En ese marco, solo quería traerme, digamos, desde lo más promocional a otros resultados que también reconoce la política, y son estos resultados, resultados de impacto que requieren la fuerza del sector salud, pero la interacción con otros sectores, y que tienen unos trazados a largo plazo que requieren no solamente el gestionar, como digo, la morbimortalidad, sino colocar unos resultados que esperamos que con la acción transsectorial podamos, digamos, afectar, unos resultados que están más cerca de la acción del sector salud, y que van directamente relacionados con las atenciones, con los procesos que se acompañan en territorio y con toda la gestión que hacemos desde todos los actores del sector salud.
unos resultados pensados en garantizar estos atributos de calidad y de pronto un atributo que no es acá tan visible y que es fundamental y más en la educación para la salud, que es la pertinencia, el poder lograr hacer unos procesos que reconocen ese marco intercultural que es tan amplio y tan rico en América Latina y en Colombia, y unos resultados que también tienen que poner visible una apuesta para cerrar las brechas de equidad en salud que hay en los territorios. Y en ese sentido, la política reconoce, siempre que en el radar los resultados, reconoce una serie de enfoques y de estrategias, como es la atención primaria en salud, a la cual me voy a referir al final, pero también ese enfoque diferencial y esa perspectiva interseccional que es tan importante para el abordaje de los sujetos, y luego el marco de la gestión del riesgo y ese marco del que habíamos hablado, el cuidado de la salud. Y en ese sentido genera esta estructura que ustedes ven a mano derecha, que es un poco la estructura de lo que hoy llamamos las rutas integrales de atención en salud, como siempre los sujetos en el centro, y luego una serie de acciones que desarrollamos todos, las acciones de gestión, y reconocer este marco de lo que le llega a los sujetos, que son las intervenciones poblacionales, colectivas e individuales. No me voy a detener mucho en esto, solo para comentar que este es un marco definido con todos los autores de todas las acciones de gestión que tenemos que hacer, que aquí podemos ver ya, digamos, lo que se entrega a las poblaciones, que son las atenciones o las intervenciones poblacionales, que están un poco en ese sentido de desarrollar política pública local, de generar estrategias de información masiva en salud y generar esos procesos de participación social. Y para un poco reseñar cómo en las intervenciones colectivas, ustedes pueden ver acá estas intervenciones que están pensando en unos sujetos en estos entornos, como por ejemplo en la comunidad educativa, o como las comunidades o los colectivos en los barrios, o como las familias. Y aquí tenemos en este marco unos procesos de educación y comunicación para la salud que abordan esos sujetos en los entornos. Y también en ese esquema de lo que le llega a las personas, pues están las intervenciones individuales, que en la ruta de promoción y mantenimiento acá lo vemos como los procesos de educación para la salud, que en este caso reconocen unos procesos pensando en los diferentes momentos del curso de vida. Y esto un poco para traer que en la ruta materno-perinatal ustedes pueden ver aquí, digamos, todo el trasegar de atenciones desde el cuidado preconcepcional, ¿sí? Y hasta que ya se incorpora tanto el recién nacido como la mujer en puerperio en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de nuevo. Pero ustedes pueden ver aquí el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, que nos da, digamos, esa punta de lanza para acompañar todo ese proceso y también brindar elementos para replantearse esas relaciones de cuidado para cuando llegue este nuevo ser a la familia. Entonces aquí traigo la reseña, y esta es la definición que tenemos en la política pública, en la resolución 3280, la definición de la educación para la salud como un proceso, como lo hablaba Adriana, un proceso dialógico, intencionado, basado en este marco que nos comentaba ella, pero además que piensa en la construcción de conocimiento, de aprendizaje a través del diálogo de saberes, y que se plantea fortalecer o potenciar a las capacidades de personas, familias, comunidades y organizaciones, no solamente para gestionar el riesgo, sino para promover el cuidado de la salud y favorecer la transformación de los entornos. Aquí no me voy a detener mucho en esto, pero un poco sí pensar que este ejercicio requiere descentrarse del riesgo, que no es un ejercicio fácil para el talento humano en salud, pero requiere poner en perspectiva también cuál es esa comprensión que tiene el otro, reconocer las capacidades y potencialidades, y de alguna manera concertar con ellos, e incorporar siempre la perspectiva intercultural, y pensar, digamos, en una lógica de desarrollo en el marco del curso de vida y de los sujetos.
Esto traje, digamos, esta, pero un poco para no centrarme tanto en el ejercicio de leer. Hay unos aspectos que consideramos claves para el talento humano en salud que implica tener unos procesos de concertación, de en dónde estamos, hacia dónde vamos, generar unos espacios que realmente despierten el interés, construir nuevos saberes con la participación de los sujetos y esto implica, digamos, de alguna manera favorecer la pregunta más allá de la respuesta y generar ese direccionamiento, sino favorecer que pueda estar la pregunta acompañando el proceso y finalmente también que el dinamizador o facilitador se incorpore en el proceso, permita que ese proceso pase por su cuerpo, por su vida y le permita ampliar también el horizonte, incorporar ese análisis de determinantes sociales en lo que está ocurriendo para que eso tenga sentido y promover también la participación y movilización social pensando en las capacidades que ya tienen, con las que cuentan las personas y los colectivos y valorando esas transformaciones que se dan con el proceso. Y finalmente pensar que todos los saberes se encuentran allí para redimensionar esa realidad y permitir la transformación, que es lo que necesitamos. Acá no me voy a detener mucho, pero un poco para contarles que en el marco del monitoreo y seguimiento, tenemos un ejercicio también en el marco de estos dos instrumentos de política, la ruta de promoción y mantenimiento y materno-perinatal, y esto solamente para decirles que en el ejercicio de priorizar esos indicadores, de decir cómo hacemos seguimiento a lo que hoy tenemos en las rutas, pues tenemos un ejercicio a propósito de lo que queremos que suceda o que queremos hacer seguimiento en la ruta materno-perinatal, en la ruta de promoción y mantenimiento en términos de la valoración integral, de la detección temprana, pero también tenemos incorporado allí que queremos hacer ese seguimiento y lo estamos haciendo de cuál es la proporción de personas que cumplen con un ciclo educativo por momento de curso de vida y eso da cuenta seguramente de la cobertura y después tendremos que revisar cómo se puede dar cuenta de esas transformaciones que esperamos. Y acá, pues algunos de los indicadores ya de resultado de la ruta de promoción y mantenimiento. Solo voy a hacer unas últimas anotaciones a propósito de esta apuesta que tenemos en el país, que son los equipos básicos de salud, una apuesta para fortalecer la atención primaria en salud en el marco del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo que se ha definido desde 2022 y que reconoce en ese marco de reconocer esos resultados de impacto reconoce una serie de resultados intermedios y entre ellos, muy importante, la posibilidad que hoy tenemos de potenciar los procesos de educación para la salud en el marco de ese acompañamiento de los equipos que están en todos los municipios del país y que tienen todo este proceso de educación para la salud para desarrollar e incorporar en lo que hemos llamado los planes de cuidado de las familias y las comunidades, pero que también pueden generar estos procesos de fortalecimiento de capacidades en el marco de las redes comunitarias para el cuidado en los territorios. Voy a dar ya, digamos, como las consideraciones finales que quisiera señalar. Uno, que la educación para la salud es la intervención promocional por excelencia en la ruta de promoción y mantenimiento y materno-perinatal y que está vinculado a unos resultados en salud, pensando en un marco de desarrollo que se cuenta ya con herramientas para apoyar el despliegue de procesos de educación para la salud. El profe Fernando Peñaranda, el equipo de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud ha hecho desarrollos como el Manual de Educación para la Salud, que esperamos ustedes puedan conocerlo, revisarlo y está disponible, digamos, para todos en la página del Ministerio de Salud de Colombia y ahorita vamos a reseñar el link, pero también tenemos unas especificaciones para el proceso de entrenamiento cognitivo y emocional y los procesos de inclusión social de personas mayores. En el caso de las personas mayores, nosotros acompañamos este proceso desde dos ciclos, un ciclo que está centrado en la promoción y el cuidado de la salud y el otro que está centrado en unos procesos de entrenamiento cognitivo y emocional y eso también tiene ya unas orientaciones para poder hacer ese despliegue en el territorio, no solamente desde los servicios de salud, sino desde esos lugares donde están las personas mayores.
Lo siguiente es que se hace necesario consolidar instrumentos para valorar capacidades en los sujetos, para hacer seguimiento a las transformaciones y que nos parece valioso empezar a recoger esas experiencias que desarrollan unos nuevos conceptos, que desarrollan de pronto unos nuevos lugares desde los cuales podemos avanzar en esa comprensión de la educación para la salud y de todo ese marco del plan de cuidado, como son los itinerarios del cuidado que se están acompañando desde el proyecto País en el territorio nacional y que finalmente consideramos que es clave el aporte de la academia en la construcción de un ejercicio que ayude, que dé luces a propósito de la implementación y seguimiento de la política pública, de procesos de cualificación del talento humano y del acompañamiento de estos procesos en territorio. Yo quedo atenta a las preguntas, en todo caso, y agradeciéndole esta posibilidad a Vera y a todo el equipo que hoy estamos aquí. Muito obrigada, doutora Mônica, por trazer a informação sobre como está a política de atenção integral à saúde na Colômbia e localizar a perspectiva de educação em saúde presente nessa política que está muito próxima ao que a gente tinha visto sobre a educação popular, né? Eu passo a palavra para a professora Olga, para ver se tem alguma observação ou pergunta no chat. Sí, tengo unos comentarios y una pregunta para la doctora Mónica. Bueno, primero, para la doctora Adriana, le dan Manecas Acevedo, le da las felicitaciones y le hace la pregunta de cuál es la diferencia entre las metodologías de taller, grupo de discusión y teatro. Esto lo podríamos estar respondiendo al final, creo yo. Everton Sente nos dice, es muy bueno tener educación popular, trabajo en un proyecto de prevención de infecciones de transmisión sexual con población en situación de calle y la educación popular es la mayor fuerza para crear vínculos y abrir diálogo sobre la salud y el uso de alcohol y otras drogas. También Everton nos hace el aporte sobre que realizan lecturas de poesía con talleres de dibujo con tinta y plumilla, poesía, juegos, como forma de fortalecer vínculos y abrir el diálogo sobre la salud, inspirados también en los círculos culturales, escuchando música, cantando y conversando. Además del diálogo, reparten condones, gel lubricante y realizan pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B y C. Nos da pues un link en Instagram donde los pueden seguir. Prevencao na quebrada. Prevencaona quebrada. Sergio Rojas nos hace una pregunta para la doctora Mónica y dice, ¿existe un mapeo de los procesos de educación popular en salud en Colombia? Hasta ahí tenemos los comentarios y las preguntas. Ah, bueno, tengo acá unos nuevos, perdón, ¿cómo se vincula a los maestros en el proceso de educación para la salud? Es otra de las preguntas que nos hace la profesora Viviana Castro. Doutora Mônica, ¿quiere? No, yo lo que podría comentar es que en principio no tenemos un sondeo de los procesos de educación para la salud. Actualmente se está empezando a avanzar en el registro de lo que les comentaba un poco de las intervenciones colectivas y nosotros pues estamos haciendo seguimiento a cómo se van consolidando esos procesos de la atención individual. Creo que ahí hay unos esfuerzos que nos toca consolidar para poder dar cuenta de eso que está ocurriendo en el territorio. Con los colectivos pues es más difícil porque pues realmente ahí el abordaje depende un poco del acompañamiento de las secretarías de salud, de los prestadores de servicios de salud y un poco, yo creo que eso debe ir siempre ligado a ese reconocimiento de las redes que están en el territorio y de cómo se pueden acompañar y potenciar esos procesos. Pero no hay, digamos, un registro específico que nos diera cuenta de todo lo que está ocurriendo allí.
más está pasando, digamos, ese registro en lo individual y esperamos después de este año empezar a avanzar, digamos, en ese seguimiento que ocurre en los territorios en lo colectivo. Frente a lo de los profes, yo creo que es muy importante estos espacios que se favorecen a través de la academia, porque evidentemente ahí hay un rol importante que ha tenido la academia para todo este ejercicio, especialmente la Universidad de Antioquia, pero tenemos toda la red de universidades del país que está, digamos, como acompañando todo este proceso de implementación y creemos que ahí hay un ejercicio de cualificación del talento humano, porque realmente es el talento humano en salud o el talento humano de perfil social que está en los territorios, los que realmente pueden acompañar, facilitar o dinamizar estos procesos con las comunidades y pues la cualificación de la mayoría de estos perfiles no tiene esa punta de lanza pedagógica, si se quiere, o didáctica, y entonces allí pues hay nuevos conceptos que hay que incorporar y también, digamos, como un ejercicio que le permita contar con más herramientas al talento humano. Sin embargo, creo que el manual de educación para la salud, que ya lo vamos a colocar acá en el chat, es un ejercicio que puede ayudar un poco a dar esas herramientas al talento humano que acompañan en territorio. Muchas gracias, doutora Mônica. Então, vamos, desculpa, vamos para a nossa última intervenção, que é a doutora Vanderleia Pulga, que vai falar agora sobre desde a política do Brasil, né? Bom dia a todos, boa tarde, não sei como estamos, mas é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, agradecer a Vera, a Adriana e a cada uma que está aqui. Só vou iniciar o compartilhamento aqui, aguardo um minutinho. As duas perguntas orientadoras, né, que a Vera já trouxe, como os países latino-americanos adotaram a perspectiva da educação popular, seus princípios pedagógicos e políticos nas políticas educacionais no campo da saúde e que iniciativas de educação popular vêm sendo feitas. Então, eu trouxe aqui mais especificamente do Brasil, e aí, desculpem que a nossa mudança de temperatura aqui trouxe algumas questões na saúde. Então, eu trago alguns desafios importantes para situar um pouco o nosso contexto, né, a transição que a gente vem vivendo no perfil epidemiológico das populações, trazendo doenças infecto-contagiosas e doenças que já haviam sido erradicadas, doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis, né? A transição demográfica, o Brasil tem caminhado muito para um envelhecimento da população. Questões relacionadas também a limites dos modelos de desenvolvimento, muito centrados no desenvolvimento agroquímico, em especial no campo, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, que tem trazendo consequências muito graves para a saúde humana e para o meio ambiente também. Enfim, a gente está no momento, o período da Covid também trouxe um conjunto de agravos, mas a gente também tem conjunto de processos de adoecimento gerados e problemas, né, que acabam incidindo no campo da saúde relacionados também às violências, né? Então, a gente tem aí as violências, a violência urbana, as violências de gênero, intrafamiliar, no trânsito, as questões relacionadas à fome, ao sofrimento psíquico, né? Questões relacionadas às desigualdades sociais, econômicas, políticas, culturais, preconceitos e discriminações, e também doenças relacionadas ao mundo do trabalho. Isso tudo, do ponto de vista planetário, a gente vem discutindo todo esse debate, né, do que é chamar a Mãe Terra como nossa mãe, se é um elogio ou uma prisão, né? Porque estamos diante de um contexto em que o planeta Terra já está dando sinais de que está suspirando, né? Precisamos repensar a saúde no âmbito geral, mas precisamos repensar paradigmas que promovam a vida, a saúde humana e de todos os seres vivos, inclusive preservando aí
a questão do nosso planeta Terra. Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado e tem sido de muitas lutas, né? A saúde como um dos direitos humanos, dentre os direitos civis e políticos e direitos econômicos, é um dos direitos sociais e culturais e também como um direito dos povos. E nesse sentido, ele foi um direito conquistado com muitas lutas e mobilizações, desde e muito integrado com a luta pela redemocratização do nosso país. Então, durante o período que o povo brasileiro lutou por democracia, por liberdade, também a saúde entrou como essa luta importante, né? Então, nós temos saúde e democracia como ah, elementos interligados. E a gente foi construindo vários processos históricos, que eu não vou trazer aqui toda a linha do tempo, para mostrar que a partir de 1988 é que a gente conquistou o direito constitucional nos nossos documentos, na nossa Constituição Magna do país, a saúde como um direito e um dever do Estado. E aqui a saúde passa a ter, então, o princípio básico, né, desse direito de todos e dever do Estado, que é garantido mediante um conjunto de políticas sociais e econômicas capazes de reduzir o risco de adoecimento e de outros agravos e garantir o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Então, a universalidade, o acesso universal, é um dos princípios fundamentais que a gente conquistou no nosso país. A equidade é um outro princípio importantíssimo, né, que é garantir o atendimento de forma diferenciada a partir das necessidades de cada pessoa. E também a integralidade, que é o princípio fundamental, né, que garante aí a promoção da saúde, a prevenção aos riscos e agravos, o cuidado integral e na recuperação, na reabilitação e na reinserção, né, das pessoas na sociedade quando tem algum problema mais sério. E mais três princípios que são organizacionais, né? Que é a descentralização, é um sistema totalmente descentralizado, com direção única e de forma interfederativa, envolvendo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. E ele também se dá a partir da participação, do princípio fundamental da participação popular e do controle social através das conferências de saúde, dos conselhos e de outras formas de organização. E essa organização desse sistema, que iniciou com uma perspectiva piramidal, né, onde na base estaria a atenção básica, depois as especialidades e depois a parte da assistência hospitalar. Hoje se articula de forma em rede poliárquica, portanto, onde a atenção primária em saúde está no centro como o espaço que está mais próximo dos territórios, que integra e articula na atenção básica as equipes de saúde da família, com agentes comunitários de saúde, com equipes multiprofissionais, enfermeiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos e outros profissionais, e vai se interligando com outros pontos das redes de atenção à saúde, seja especializada, seja hospitalar, na saúde mental e em todas as áreas. E também trazer aqui a importância que foi essa conquista, né, na Constituição, de ter um sistema de saúde estruturado, que a gente chama de Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E os conselhos e as conferências foram espaços fundamentais, colegiados, instituídos em lei, e que durante o período da Covid, como nós tínhamos um presidente negacionista, foram fundamentais para garantir a defesa da vacina, para garantir a, a, enfim, a contraposição ao negacionismo que a gente vinha enfrentando, e também esse sistema descentralizado foi fundamental para garantir o cuidado e a atenção à saúde da população. E aí só fiz uma breve síntese, né, da nossa política de saúde nacional, que atende
que é pública e que atende de forma indiscriminada a todos os nossos habitantes, sejam brasileiros ou estrangeiros, né? E que no campo da saúde, da educação em saúde, nós já temos, então, na nossa Constituição também, que a saúde, a educação em saúde, ela é prerrogativa integrada ao sistema de saúde. Então, há uma interligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E a gente vive uma contraposição aí de duas grandes vertentes, né? Uma vertente que é a educação mais tradicional e vertical, que a gente teve ao longo de muitas décadas. Paulo Freire foi um dos que questionou esse modelo, como muito bem a Adriana trouxe, mas que foi um tipo de formação que trouxe, né, que marcou a trajetória da formação técnica, das graduações e das pós-graduações na saúde. E a educação libertadora, que vem desde o período das lutas e resistências contra a ditadura militar, que também esteve integrada na construção desse grande movimento da reforma sanitária e da criação do Sistema Único de Saúde, e que caminha nessa perspectiva da educação libertadora e que hoje perpassa os diferentes espaços de formação como uma concepção e uma prática pedagógica que está presente, então, dentro do Sistema Único de Saúde, através de uma política também conquistada junto com os profissionais da saúde, enfim, e que fez parte a partir de 2003, da primeira gestão do presidente Lula, a educação permanente em saúde, que trabalha a perspectiva de uma educação que se dá no trabalho, pelo trabalho, com o trabalho, envolvendo o conjunto dos profissionais de saúde. Nisso, várias experiências foram sendo produzidas e algumas ainda a gente tem, né? O Versus, que são vivências dos estudantes dos cursos técnicos e de graduação na área da saúde, que fazem como uma proposta pedagógica as vivências e estágios dentro do Sistema Único de Saúde. Essa educação permanente também perpassa os processos de formação técnica, de mudanças nas graduações de saúde e nas pós-graduações, e foi construindo um arcabouço ali de mudanças importantes nos currículos dos cursos da saúde, adaptando e buscando, né, dar conta desses desafios atuais e de uma garantia de maior participação e de uma construção compartilhada dos saberes científicos e populares. E a educação popular em saúde que veio compondo, né, como a Adriana trouxe, já nasceu dentro dos movimentos sociais e das lutas de resistência popular na América Latina e que compõe hoje, dentro do Ministério da Saúde, uma política que eu já vou trazer. E aqui, então, a gente tem a educação popular que emerge das lutas e organizações do povo brasileiro, né, dentro das pastorais, dos movimentos e das esferas organizativas, né, e que vem lutando pela transformação da sociedade, das relações humanas, sociais, culturais, econômicas, políticas e também dessa interação com as novas formas de organização e de relação com a natureza. A educação popular em saúde, ela nasce nesse contexto de resistência e de luta dos direitos no Brasil, e ela vem marcada também por um grande paradoxo, né? A luta pela saúde pública, né? De um lado, as necessidades do povo que crescem a cada dia, né? De cuidado em saúde, e de outros interesses do capital nacional e internacional, tentando transformar a saúde como mercadoria. Também emerge ali com a realidade concreta das condições de vida da população que incidem diretamente na saúde e na educação do povo. E os movimentos sociais e populares vêm tendo um papel fundamental nas lutas e conquistas desses direitos, né, dos direitos humanos e do direito à saúde no Brasil. O SUS é o grande regulador da formação na saúde, em saúde e para a saúde. E a gente trabalha com essa perspectiva do ser humano como um ser integral e não como um consumista e muito menos como uma máquina, mas a gente trabalha com a perspectiva da integralidade e aí conquistamos sim essa implicação da saúde como um direito de cidadania
e um direito de cuidado a todos. E essa educação popular que emerge dos movimentos sociais tem neles três grandes, na verdade são quatro, né? A dimensão da luta pelo acesso ao direito, né? Com toda essa perspectiva da educação libertadora, não sexista, não homofóbica, voltada à realidade do campo, da população, né, que vive nas cidades, nos campos, nas florestas, nas águas. Tem uma dimensão importante das práticas populares educativas e de cuidado que estão dentro da população. E também uma dimensão de ressignificar e de lutar por uma mudança mais radical na sociedade com projeto de desenvolvimento e também uma dimensão de contribuir no cuidado à saúde. E aí a gente percebe que a educação popular ela caminha como uma referência das práticas dos movimentos sociais populares e de resistência ao neoliberalismo, ao neofascismo e ao negacionismo. É o que dá singularidade e sentido aos processos de formação, de organização, de lutas e experiências de resistência. E tem como base aqui, retomando que já foi dito, né, o diálogo, a humanização, o resgate, a construção do sujeito e do ser humano integral, desse processo reflexivo e transformador e se constitui como uma concepção, uma prática político-pedagógica que está inserida nos vários espaços da sociedade, seja nos movimentos sociais, nas escolas, nas universidades, nos serviços de saúde, nas práticas de economia popular e solidária, em diferentes lugares. E a gente tem, eu trago aqui para refletir, porque nós temos refletido muito no campo da educação popular em saúde, a importância que tem essa concepção e prática da educação popular no campo da saúde, para dar conta desses desafios que a gente tem hoje na formação dos profissionais de saúde. A gente precisa ter profissionais de saúde que tenham capacidade de atuar numa perspectiva da integralidade da atenção à saúde, considerando os processos de saúde e adoecimento e a atuação em conjunto com os sujeitos que estão nos territórios, numa perspectiva de transformar as condições enfim, não só as condições da determinação social dos processos de saúde e doença, a ter capacidade de atuar em sistemas de saúde pública que tenham força resolutiva no cuidado universal à saúde dos povos e que a gente possa, de forma, nos países e a nível internacional, ter sistemas públicos e universais de atenção à saúde, com capacidade de atuar em redes de atenção à saúde, não só em consultórios ou espaços, né, mas que tem essa capacidade de atuação em redes dentro da saúde de forma intersetorial, com capacidade de atuação em equipe colaborativa, multiprofissional e interprofissional, e também de conseguir contribuir para a produção de autonomia dos sujeitos, das pessoas. Do ponto de vista da formação, a gente também tem esses desafios importantes, né, da gente avançar mundialmente no enfrentamento à mercantilização da saúde, no sentido de desenvolver sistemas universais de saúde pública que tenham capacidade de resolutiva e de cuidado à saúde dos povos, da organização das redes de cuidado para garantir a promoção, a proteção, a educação, a recuperação, a reabilitação, né? Com um trabalho, enfim, aquilo que eu já trouxe. Capacidade de gestão de sistemas, de processos e serviços de saúde no mundo do trabalho, de gestão da clínica e de gestão da participação social e da participação popular na saúde e na sociedade. E também para as comunidades e escolas, a gente traz aqui o desafio, né, de construção de sujeitos, cidadãos de responsabilidades de si, dos territórios, das nações, do planeta. Essa construção mais interativa, né, em rede e de trabalhar uma perspectiva que não seja mais só do ser humano dominando a natureza, mas dessa articulação entre os diferentes seres que compõem a vida no planeta de educar nessa perspectiva que Paulo Freire nos traz, né? E que a gente tem essa capacidade de se apropriar dos conhecimentos científicos, dos saberes ancestrais que a humanidade já produziu, também das ferramentas para uma análise crítica e reflexiva disso e
para a gente se apropriar da construção de novos saberes necessários à libertação da humanidade. E aí, para as comunidades, essa construção ativa, permanente do exercício da tomada de decisões coletivas que fortalecem os espaços da democracia, de construção do cuidado de si, das famílias com todas as suas diversidades, de cuidado com as comunidades, os territórios, no país, no nosso país, nos povos, né? E desse grande cuidado com a nossa grande Mãe Terra no planeta, com valores éticos civilizatórios. E Paulo Freire já nos mostrou a compreensão crítica do contexto para a emancipação da sociedade civil, considerando a educação, e no caso, a educação em saúde, como importante motor de transformação. E ele já dizia que educar não é simplesmente transmitir conhecimento, mas estabelecer diferentes possibilidades para sua construção através de uma relação dialógica, problematizadora e participativa. E aí a gente foi construindo de forma participativa dentro do Sistema Único de Saúde, interagindo com as comunidades, os movimentos sociais, a participação, o controle social, a gestão participativa, né? Essas redes multiculturais, articulações, né, como a ANEPS e outros espaços da educação popular em saúde, a gente foi construindo junto no Sistema Único de Saúde aquilo que a gente chama de Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que traz essa perspectiva, primeiro, de um cuidado, né, que pergunta aí, vou trazendo dois poetas brasileiros da educação popular em saúde que diziam, o João Santiago já nos alertava, mas o que é educar? Tem educação bancária e educação popular. Uma ensina a obedecer, a outra eu aprender, porque ensina a pensar. Educação popular é por si só diferente. Ninguém educa ninguém, faz-se coletivamente. Não tem um saber maior porque não tem um menor. Tem um saber que é diferente. Educação popular não se faz na solidão. O caminho da liberdade é o mesmo da educação. Somente o amor humaniza, a educação deve e precisa acontecer em comunhão. E aí, enfim, outros, não vou me alongar. E aí a gente vou trazer aqui só retomando o que a Adriana já trouxe, né, os princípios dessa política, né, o compromisso com a construção de um projeto democrático e popular de país, de nação, que promova a vida, o cuidado, né, com a vida e a saúde da população. A capacidade de problematização da realidade, que aí é exatamente a dimensão pedagógica desse processo, né, de contribuir para que a população reflita sobre as causas que produzem o adoecimento, né, as mortes, e poder incidir nessas causas de forma coletiva, não só no sistema de saúde, mas também do ponto de vista da sociedade. O princípio fundamental da amorosidade, né? Não tem como cuidar das pessoas ou educar as pessoas sem passar pelo amor, né? Pelo amor incondicional ao ser humano e ao mundo, como Paulo Freire nos trazia. O diálogo e a construção compartilhada do saber, que vão ajudando a produzir a emancipação dos sujeitos, né? E aí a gente viu o potencial desse processo educativo e do Sistema Único de Saúde e da educação popular em saúde durante a Covid, né, através da Frente pela Vida, das lutas dos comitês populares, né, das ações comunitárias que foram feitas durante esse período, que ajudaram a salvar vidas e fortalecer um espaço de organização e de enfrentamento ao genocídio que a gente viveu naquele período. E aí, para finalizar, é preciso, quero trazer aqui então Paulo Freire novamente, né, no Pedagogia da Esperança, onde ele sempre afirmou que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem a esperança do verbo esperar, e a esperança do verbo esperar não é esperança, é uma espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir. Esperançar é não desistir, é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo aquilo que contribui para transformar o mundo pela educação e pela saúde, globalizando a luta e a esperança e garantindo que todas as vidas sejam preservadas, porque todas as vidas valem a pena. Então, muito obrigada, né, para a gente
Espero ter contribuído aí com alguns, né, desses elementos que a gente vem trabalhando aqui no nosso país. Muito obrigada, Vanderleia, pela contextualização, da política e da situação de saúde no Brasil, e especificamente a situação e o espaço da educação popular no Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Olga, a professora Olga, para ela trazer perguntas que podem ser específicas para Vanderleia ou também para Adriana e Mônica, para a gente depois ir para a conclusão que a gente vai ter ainda dessa atividade. Y bueno, tenemos una pregunta de Mallory Tapias. Nos dice, ¿qué recomendaciones pueden darnos para iniciar el proceso de implementación de la educación para la salud? También nos habla Andrea Camila Pacheco, nos da un comentario y es que dice que el desarrollo de nuestro trabajo en estrategias educativas comunitarias sobre prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas en zonas rurales encuentran que múltiples barreras para acceder a instituciones educativas. Nos da esa pregunta, ¿qué estrategias tiene el ministerio para facilitar el ingreso de proyectos comunitarios de salud a estos espacios, especialmente cuando se enfocan en problemáticas invisibilizadas en las zonas rurales? Nuestro trabajo evidencia la necesidad de la articulación entre el sector salud y el sector educativo. Nos plantea otra pregunta. ¿Qué políticas existen o se están desarrollando para fortalecer esta articulación en territorios rurales donde la prevención depende tanto de la educación como del acompañamiento institucional? Creería que esta pregunta va para la doctora Mónica Castro y también si las panelistas, las otras panelistas nos quieren aportar. También la doctora Mónica Castro nos pone en el chat las recomendaciones que nos dio para poder consultar del Ministerio de Salud. Dice, señalaría que es clave poder incorporar en la política en salud, definir cómo hacer seguimiento a este proceso y contar con herramientas para apoyar el talento humano que brinda a la atención y acompañamiento de las comunidades. Desde Colombia se ha consolidado el manual, ahí nos dejan en el chat el link para que lo podamos consultar. También para consolidar la articulación con otros sectores, de pronto es considerar las orientaciones que puedan ser de utilidad para que se desplieguen en estos otros entornos, no solo el educativo, y pensar cómo se consolidan los procesos con temas de los demás sectores. También nos deja el link de la resolución 3280 de 2018 de Colombia, que podemos consultarla ahí en el chat, la tenemos. La participante Mónica Andrade nos dice, la pregunta es para la profesora Adriana y Mónica Castro. Me gustaría saber si es posible hacer un paralelo entre el concepto de educación en salud de Latinoamérica con el concepto de educación popular en salud de Brasil. Los países que no tienen un sistema de salud universal como el SUS tendrían más dificultades de implementar iniciativas conjuntas con la educación. Esta sería una de las planteamientos para ellas dos. Sí, yo creo que podrían, no hay ni una pregunta específica para la doctora Vanderlei, ¿o sí? No, no, no. No. Todavía no tenemos preguntas. Entonces yo creo que podemos abrir para observaciones y respuestas y después le paso la palabra de nuevo a la profesora Olga para que traiga las otras observaciones. La doctora Mónica también puede aparecer. Si quieren. Vou responder. Então, primeiro, o Manecas perguntou sobre as metodologias ativas e as três estratégias ali no chat, né? Na verdade, agradeço sua pergunta. A metodologia ativa, ela se preocupa com o protagonismo do educando, né? E ele favorece um processo
que a gente chama de aprendizagem significativa. E são várias as estratégias que a gente adota. Então, eu citei três ali. O teatro, que é uma simulação, né? Ele está muito relacionado à representação de uma realidade, para que a partir dessa simulação se faça uma reflexão, e dessa reflexão, uma síntese para uma ação transformadora, né? Na perspectiva da educação popular em saúde e citei, né, o exemplo do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. As outras estratégias que eu citei foram as rodas de conversa e as oficinas. As oficinas, elas também, né, a eleição de cada uma dessas estratégias, elas vão depender de qual é o objetivo que eu quero alcançar. Nas oficinas, eu vou ter um produto final, né? Seja esse produto um material ou algo mais de outra âmbito, mas eu tenho que me preocupar nesse processo. Então, existe toda uma questão metodológica para se aplicar. Na roda de conversa, ela traz a possibilidade de circular a palavra, né? Então, de uma forma mais livre, mas não significa livre, não organizada, muito pelo contrário, né? Existe um momento em que a gente traz a eleição do tema, então a eleição do tema norteador, seguindo os princípios freirianos, né? A partir dessa eleição desse tema norteador, a gente faz a problematização, e nessa problematização onde a gente consegue aprofundar na perspectiva da educação popular o que leva a ter aquele cenário, né? Quais são os fatores que interferem e que provocam aquele desfecho. E a partir da compreensão dessa realidade, se que a gente fala num processo de síncrese até a síntese, a gente consegue propor ações, como Vanderleia colocou, é o esperançar que o Paulo Freire faz. Não é só um esperar, é uma espera mais ativa, né? Que a gente se faz presente, construindo a realidade que a gente quer. Então, tem toda uma sistematização do conhecimento construído, já com uma intencionalidade de construção concreta, né? E de transformação da realidade. Então, para cada uma das estratégias, tem que ter um objetivo específico. Bom, agradeço, Mônica, também pela sua pergunta. E a Mônica pergunta se tem um paralelo da educação na saúde latino-americana e a educação popular em saúde no Brasil. O que eu poderia trazer de reflexão nesse sentido? Acho que Vanderleia também pode contribuir. Acredito que, nesse sentido, Mônica, o que nós temos, mesmo independente de... É claro, a gente tem um contexto aqui de um sistema público de saúde que ele é universal, né? Mas a educação popular em saúde, ela se permite ser aplicada em qualquer contexto, porque o que é o diferencial dela? O diferencial dela é a provocar a reflexão, a compreensão daquela realidade, ao que leva aquele sujeito, que a gente trabalha muito a figura do trabalhador, a figura da pessoa lá da comunidade, por que ela vive na pobreza? Por que ela não tem acesso à educação? O que essa educação implica na relação saúde-doença? Por que ela não tem acesso a uma alimentação adequada? E o que isso repercute na saúde, doença, né, no processo saúde-doença? E assim por diante. A partir da compreensão desses fatores, né, que a gente trabalha, aí também tem outros autores que a gente segue, como a gente pode ver Marx, né, quando a gente entende a tomada de consciência de classe, né? A gente pode se organizar enquanto coletividades para avançar em aquilo que a população precisa. Não só o sujeito enquanto indivíduo, pessoa única, mas enquanto sociedade, né? Então, a educação popular em saúde, ela pode ser uma estratégia de educação em diferentes contextos, não só exclusivamente a realidade que o Brasil apresenta ou oferece, né? Não sei se eu consegui contemplar a dúvida e gostaria que o Vanderlei trouxesse também um posicionamento. Mônica, se puder contribuir. Obrigada, acho que eram essas duas que tinham sido interessadas, mas fico aqui à disposição. Obrigada. Eu gostaria só de contribuir com. Teve uma pergunta que eram quais as estratégias, né? A gente tem feito aqui, eu acho que é importante a gente perceber que há dois movimentos. Um movimento que é
movimentos no sentido não de entidades, mas movimentos do ponto de vista da implementação. Um que se dá por dentro, agora com o Ministério do presidente Lula, por dentro do Ministério da Saúde, né, do Sistema Único de Saúde instituído, e outro movimento que são as ações que vão sendo feitas pela sociedade civil organizada através de movimentos sociais, de redes e grupos, né? Esses dois processos, eles têm momentos que eles se integram, momentos que cada um vai fazendo a sua atuação específica. No caso, nesse momento atual, a gente tem no Brasil mais de 150, mais de 300 mil agentes comunitários de saúde, né? A gente tem que vão de casa em casa, e que fazem esse trabalho e que têm processos articulados com suas equipes de saúde da família. A gente vem desenvolvendo no campo da educação popular, que já é uma das experiências, inclusive coordenada por Vera aqui, e a Adriana faz parte desse processo, que é o EDPOP SUS, que são processos de educação popular em saúde, junto com esses agentes que já atuam dentro do Sistema Único de Saúde. Um outro processo que está em andamento, que pretende desenvolver essas ações de formação, envolvendo mais de 400 turmas no Brasil, são com uma estratégia de uma articulação direta do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, junto com movimentos sociais populares, né, através da formação de agentes educadores populares em saúde, que também está acontecendo nesse momento no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Também estamos com uma outra experiência em andamento, que é de formação com curso de especialização em educação popular em saúde em todas as regiões do país, né? Que é uma experiência de pós-graduação. E a gente tem experiências riquíssimas perpassando, né? Os cursos de medicina, de enfermagem, né? Com a educação popular em saúde como esse processo metodológico que conduz, né, os caminhos de uma formação que é participativa, que se integra com as comunidades, com os territórios e que está em andamento, né? Além disso, é muito importante trazer uma outra estratégia de acesso, que é a gente tem no Brasil as unidades de saúde fluvial, as unidades de saúde com populações ribeirinhas, para a população rural também. E nisso há um setor dentro do Ministério que também cuida da promoção de políticas de promoção da equidade, com ações específicas para populações do campo, para populações que vivem em situação de rua, para populações ciganas, para a população negra, para a população LGBTQIA+, enfim, para as diferentes para dar conta dessa diversidade de cuidado que precisa ter para a população. Além das políticas, né, de saúde por ciclo vital da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do homem, do idoso, né, das políticas de cuidado que são normais em todos os lugares. E há uma ação intersetorial, tanto com a educação, que é o programa Saúde na Escola, que desenvolve ações de educação e de saúde, né? Seja no cuidado às arboviroses, a dengue, né? Nas questões alimentares, enfim, num conjunto de temáticas que integram ali uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação com as escolas e que se dá no cotidiano integrando as ações das equipes de saúde da família com as escolas. E, além disso, uma outra política macroestrutural que integra ali o Ministério diferentes ministérios da assistência social, da saúde, enfim, no enfrentamento à fome, né, com o Bolsa Família e outras estratégias de alimentação, nutrição e cuidado com a saúde da população. Então, eu não sei, a gente tem feito em relação à pergunta, né, de um paralelo. Eu, particularmente, não tenho feito uma análise mais detalhada, né, de como a educação. A gente bebe, no caso da educação popular em saúde, dessa fonte da educação popular latino-americana e articula, esses desafios com as questões relacionadas à saúde, né? E
nessa articulação entre essas duas vertentes de atuação, a gente compõe ali essas experiências de educação popular em saúde que dialogam com o caminhos da arte, da cultura popular, das experiências de ancestralidade, de interculturalidade que a gente tem no nosso país, né? Então, a gente tem feito alguns caminhos de interação com a Bolívia e com outros países, né? Mas acho que o desafio de estabelecer esse paralelo, ele ficou aí colocado aí pela Mônica, para a gente aprofundar mesmo e trazer isso de uma forma mais sistematizada. Doutora Mônica, Sí, tengo como, pues ya lo han dicho, creo que tanto Adriana como Vanderlei ya han hecho como todos los aportes. Solo sugeriría que, pues como lo decía en el comentario, creo que es clave poder tener este proceso de educación para la salud incorporado en la política pública, digamos, de manera formal. Creo que hay un ejercicio muy clave entre los sectores para que tanto educación, por ejemplo, educación que se compromete tanto con la primera infancia, con la adolescencia, con la infancia, y que tienen unos contenidos que quieren movilizar desde allí, un poco apuntando al desarrollo integral, pues finalmente sí debería hacerse, digamos, como una articulación para que esos procesos redunden al final desde todas las orillas en el desarrollo de los niños, de las niñas, pero también, pues digamos, como en todo el proceso vital. Creo que ahí están como algunas de las claves y los retos y lo intercultural, porque finalmente lo intercultural para una región como es Colombia y como puede ser Latinoamérica, pues es clave porque ahí hay unas comprensiones, unas prácticas y unos perfiles que son los perfiles propios del cuidado, las parteras, los sabedores, los médicos tradicionales, que realmente no tenemos, no, la entrada ahí no es simplemente adoctrinar, sino realmente recoger de qué manera estamos entendiendo la vida, la salud, la enfermedad y la muerte, y desde allí volver a comprendernos de una manera distinta, ampliar ese sentido de vida que podemos tener. Y yo creo que ahí hay uno de los nichos, digamos, como más importantes de desarrollo para América Latina y un poco eso unido a ese marco tan rico, tan amplio que hay de toda la red en la comunidad, que yo creo que eso también hace una resonancia increíble, y que todo el ejercicio que nosotros estamos haciendo, pues realmente podría derivar en unos aprendizajes incluso para otras regiones, y que es posible pensar en cerrar brechas, en empoderar, en movilizar, en favorecer la voz de la ciudadanía, de las comunidades, para que puedan interpelar al Estado, para que puedan hacer, digamos, como o trazar nuevos caminos. Y creo que la educación para la salud tiene ahí muchísimos retos. Muchas gracias. muchas gracias a todas. Yo creo que hay una buena integración entre el pensamiento y las hablas de todos. Bueno, estou falando espanhol sem querer. Entrei. Então, a professora Olga pode trazer talvez mais algumas questões e a gente já está caminhando para o fechamento, né? Porque eu quero deixar ainda 10 minutos para a gente escutar o professor Fernando Penharanda, da Universidade de Antioquia. Então, passa a palavra para a professora Olga e depois nós vamos finalizar depois da fala de todas. Bueno, tenemos algunos comentarios, preguntas específicas no tenemos, sí tenemos comentarios. Janet Saldaña desde México nos dice que le interesaría mucho participar en redes dentro de México, en redes de educación para la salud y en proyectos que se puedan desarrollar también desde México. Entonces, las personas que de pronto estén conectadas y se puedan conectar con Janet Saldaña. Mónica Castro nos vuelve a hacer un aporte y dice, lo que comenté está disponible para toda la población. Ahí volvemos a poner los links del ministerio que nos comparte la doctora Mónica Castro.
Andrea Juliana Briceño nos dice, saludos desde Colombia. En mi corta experiencia con equipos básicos, una recomendación es hacer que de la información un medio de intervención, no un acumulado para programas que sirvan de archivo en el DANE o la institución encargada de la información demográfica de los territorios. La doctora Bardeleia nos da algunos links, nos los pone ahí en el chat, los podemos consultar. Y Andrea Palú nos dice, los datos que producen los servicios de salud reflejan lo que viven las personas y los territorios. Lo importante es reflexionar sobre estos indicadores y en base a ello proponer acciones que mejoren los procesos de atención, promoviendo la salud y la calidad de vida. Acá por último tenemos algunos aportes de Sergio Rojas. Dice, en Bogotá, Colombia, tenemos un proceso de educación popular para disminuir las brechas de ingreso a la educación superior. Queremos introducir el tema de salud en el proceso. Agradecemos el material y metodologías. Eh, la profesora Jennifer Inestrosa dice, es importante la educación en el campo de la salud con la mirada interseccional para garantizar transformaciones sociales, comunitarias e individuales. La doctora Bardeleia nos vuelve a poner algunos datos que si los podemos tomar del chat sería muy importante. Y también la doctora Mónica Castro nos comparte allí su correo electrónico para las personas que quieran hacerle consultas y quieran pues tener especificaciones sobre algunas políticas y programas que se manejan desde el ministerio. Profe Vera, yo creo que ya terminamos con los comentarios y las preguntas, tampoco tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere dar alguna palabra final de las tres. Yo agradezco mucho y parabenizo a todas por las presentaciones. Desculpa, eu passo para o espanhol sem querer. Porque eu morei tanto tempo lá, então eu, sem querer, eu vou na língua que estão falando. Mas, enfim, eu quero dar os parabéns a todas, agradecer a participação de todas. Se alguém tem ainda alguma palavra para concluir, para eu depois passar para a etapa de conclusão mesmo. Eu só Solo quero quería, agradecer dale, muito, Vanderlei. agradecer muito essa oportunidade, ao convite, e foi um momento muito rico que com certeza vamos seguir avançando fazendo essas trocas, né, aqui entre os países, porque a gente vê que tem muitas coisas em comum que precisamos compartilhar e nos fortalecer. Gratidão e seguimos juntos. Mônica, Nada, muchas gracias a todas, a la profe Vera, a Olga Lucía, a Adriana y a Anderley. Creo que el espacio ha sido muy valioso y qué bueno poder dejar, digamos, como ese trazado entre esas pistas que comentó Adriana desde el inicio y esas dos experiencias. Yo creo que llena de mucho sentido a equipos que se conectan desde todos los lugares y creo que ahí valdría la pena, digamos, como mantener estas conversaciones, porque creo que de verdad que tenemos unas potencias enormes que sería buenísimo poder seguir pues ampliando, diversificando y esto que decía Jennifer, que va en ese sentido, lo interseccional, que es lo que nos cruza y estamos allí todos los sujetos y cómo la educación para la salud puede acercarse desde esa perspectiva me parece valiosísimo. Muchas gracias a todos. Adriana, graças. Adriana? Quero agradecer, né, a rede, de maneira especial aí aos componentes do comitê acadêmico e agradecer às outras painelistas, Mônica e Vanderleia, né, a mediação feita pela Vera, pela Olga, professor Fernando. Esse momento que estamos discutindo a educação em saúde é de maneira muito especial, assim, para o nosso cotidiano, né, que estamos envolvidas com a educação em saúde. Eu na pós-graduação ou também na atividade de educação junto à comunidade,
a gente entende a potência da educação na transformação da vida das pessoas. Embora estejamos aqui no Brasil, eu acredito que em qualquer lugar do planeta, quando a gente pensa, a gente para refletir, para dialogar sobre quais são as formas que a gente tem para melhorar a vida das pessoas, né? E aqui a educação é algo muito primoroso para todos nós, isso é muito salutar, né? Então, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com todos vocês e agradeço essa oportunidade. Obrigada. Sigamos esperançando, né, Wanderleia? Então, obrigada a todas. Eu quero convidar o professor Fernando Penharanda, da Universidade de Antioquia, que é um dos mobilizadores da rede latino-americana pela revitalização da educação no campo da saúde, junto com os professores Eimar, Irã e Martim, eu gostaria também de mencionar o nome, que são, vamos dizer, de certa forma, que viabilizam essa atividade, né? Então, o professor Fernando vai fazer as suas observações e palavras finais. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Vera. Hoy ha sido un día muy especial de compartir estas experiencias. Verdad que muchas gracias y felicitaciones a nuestras invitadas, a la profesora Adriana, a la profesora Vanderleia, a la doctora Mónica, a la profesora Vera por su dinamización y colaboración en esta red muy importante, y a todos los asistentes que nos acompañan hoy, que digamos es importante esta posibilidad de hacer una difusión. Yo quiero destacar unos elementos, empezando por las palabras finales de nuestras invitadas, y es la importancia de continuar estas conversaciones en la medida en que tenemos unos asuntos comunes y de esa manera fortalecer procesos de aprendizajes conjuntos. También estos espacios nos permiten conocernos, relacionarnos, trabajar conjunto, y pues la red tiene un nombre, y es la revitalización de la educación en el campo de la salud, y eso tiene un sentido, y es que si oímos hoy en todas las presentaciones, la educación popular en salud ha estado atada a luchas, movimientos, reivindicaciones, luchas por los derechos, y creo que precisamente eso lo que se requiere es la promoción de verdaderos movimientos y el trabajo conjunto. Creo que este tipo de actividades, este tipo de eventos, lo que busca es precisamente esperanzarnos, como nos leyó esa bella cita de Freire. Hoy pues tuvimos una digamos, una sesión muy interesante en el cual revisamos los principios fundamentales de la educación popular en salud y su articulación con la política, porque hoy nos mostraron un elemento muy importante, y es que el Brasil tiene una política de educación popular en salud. Posiblemente no todos los países tienen esa posibilidad, pero lo que vimos es que, y en esa pregunta del paralelo, es que se pueden implementar esos principios en las diferentes políticas de salud y de educación inclusive. Precisamente la doctora Mónica nos presentó la política de atención integral en salud, nos hizo un contexto, los enfoques, los resultados, etc. Y al final nos habló de la educación para la salud que se busca implementar desde esta política, y cuando ella nos planteó esos principios desde la cual se está impulsando esta educación popular en salud, identificamos claramente la influencia de la educación popular en salud, ¿cierto? Entonces identificamos pues los diálogos, el trabajo intercultural,
Creo que ahí podemos mirar digamos, esa influencia y podemos corroborar lo que estamos hablando ahora, precisamente de cómo esta visión de la educación popular en salud sí está influenciando las políticas de salud, las acciones, incluso una manera de visibilizarse la educación popular en salud. Un elemento importante que voy a recoger de la, eh, digamos, de la conferencia, de la presentación que nos hizo la profesora Van der Leyen, es precisamente esa lucha entre una educación, vamos a decir, tradicional, biomédica, y esta otra lucha, esta otra educación popular que está basada en las luchas por la reivindicación, los derechos, eh, las luchas populares, la inequidad, la justicia social. Entonces, creo que, miren que la profesora Van der Leyen nos hizo un, eh, un fuerte, una fuerte discusión sobre todo lo que tiene que ver con la salud como derecho. Y creo que ahí las luchas promovidas desde la educación popular son muy importantes. Bueno, también nos planteó unos elementos de lo que es la educación popular en salud, la educación popular, y luego todo lo que tiene que ver con los desafíos que tiene la educación, la salud global, y ahí la educación popular en salud juega un papel fundamental. Creo que con las preguntas que se hicieron, que fueron muy interesantes, eh, eh, acabamos de tener un panorama muy valioso, eh, y entonces acabaron de ampliarse digamos, las posiciones, las experiencias, y creo que entonces quisiera dejar ahí dándole pues nuevamente las gracias a nuestras invitadas. En verdad que esto sea un momento para seguir conversando, para seguir aprendiendo. Eh, de esto aprendemos mucho y vamos relacionándonos. Aquí nos dejaron en los chats los correos, etcétera, para que esto también se convierta en un escenario de relacionamiento y podamos seguirnos, digamos, juntando para impulsar la educación en el campo de la salud, la educación popular en salud. Entonces, muchas gracias, Vera. Te dejo entonces para que cierres el evento y seguimos en contacto. O sea, bueno, só agradecer a todos, inclusive a professora Olga, que acompanhou o chat, né? A Silvia, que é da Unesco, que nos viabiliza, inclusive, que a gente tenha o tradutor simultâneo e que participa na organização também dessas atividades. Obrigada a todos e tchau. Obrigada pela participação de todos também. Tchau.